Fala, crente, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Fica comigo até o final desse vídeo. É um convite que eu te faço. Eu costumo não trazer teóricos aqui, nem trazer muita teoria teológica para não ficar chato, porque eu, Bruno, particularmente, acho muito chato vídeos muito teóricos, muito densos. Tá em alta hoje nas redes sociais exclusivismo, salvação pela graça, salvação por obras, legalismo, etc. Para os desonestos que vão recortar como se fosse a minha opinião, que fique claro para você que é honesto, que eu vou trazer aqui, gente, é um recorte da interpretação do polêmico, para muitos um grande herege, porém um especialista do Novo Testamento chamado N.T. Wright, que é de fato, um dos grandes especialistas do Novo Testamento, controverso e polêmico e para muitos herege. Mas que tem algumas coisas interessantes que ele escreve e não tenha nenhum acadêmico de estimação também, mas vamos fingir que a gente tem uma vinheta? Bora pro vídeo. Não temos vinheta. Ficou ruim essa, né? Mas beleza. Se você perguntar para alguns judeus, principalmente os mais ortodoxos, indo direto para o assunto, você acredita que se você seguir as leis judaicas você vai ser salvo? Pode ser que você receba uma resposta surpreendente. Ele vai dizer assim, não, em hipótese alguma. As leis judaicas não servem para salvação. Muitos judeus, e se você fizer alguma pesquisa na internet, você vai encontrar essa resposta. Não, as leis judaicas elas não servem para ser para salvação ou não. Isso molda o povo judaico, o pensamento, a cultura, a sociologia, o jurídico da sociedade, a moral civil da sociedade, e que essas leis marcam o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da raiz de Abraão. Ok? Então, eles são o povo escolhido, e o povo escolhido tem uma marca, e a marca eles respeitam a lei. Eles guardam as leis de comer, a lei de dia, a lei de descanso, a lei, enfim, todas as leis. Isso é diferente. Mas se você pega lá, por exemplo, o livro de Gálatas, e há muita controvérsia nele, o livro de Gálatas, o livro de Romanos, vai falar assim, Bruno, poxa vida, mas quando eu leio Gálatas, Paulo está falando que a salvação não é pela lei, a salvação é pela graça. Então, peraí, eles acreditavam sim que a salvação é pela graça. Será? As aspas estão abertas para N.T. Wright, tá bom? Vamos lá, não é a opinião do pastor Bruno, não é isso. Eu só quero fazer com que a sua cabeça faça assim, ó, puf! Porque existem dois tipos de legalismo, existem dois tipos de exclusivismo, existem dois tipos de narrativa dentro de igreja e nós vamos desvendar, à luz do comentário de N.T. Wright, esses dois tipos de legalismo, esses dois tipos de exclusivismo. Se acalma aí e vamos acompanhando. O próprio Paulo vai escrever para muitos, né? Na verdade quem escreveu foi Tércio, mas narrado por Paulo, Tércio, o secretário de Paulo, no livro de Romanos capítulo 4, que Abraão foi justificado pela fé. Se você pegar a janela de 15 de Gênesis até 18 de Gênesis, você vai perceber que ali Abraão, eu falei Paulo, Abraão justificado pela fé, Abraão ali, ele também foi justificado pela fé. Ok? No livro de Hebreus capítulo 11, há quem diga que quem escreveu foi Clemente, há quem diga que foi Paulo, há quem diga que foram os pais da igreja já no século II, século III, eu não vou afirmar, não sou louco, nem Orígenes cometeu essa loucura. Ali está falando dos heróis na fé, não os heróis que conseguiram, de certa medida, seguir as leis. Até porque seria impossível qualquer homem seguir as leis com uma única exceção. Isso vai parecer, então, uma controvérsia. Por quê? Se a lei salvava, por que tinha sacrifício para perdão? Se a lei salva, por que existe um Kippur? Propiciação e perdão ou lei? Tudo isso é uma bugagem muito louca. Mas as obras da lei, elas marcavam um povo. Eu trouxe uma nota aqui do N.T. Wright. Elas marcam um povo. Mas o que define um povo como povo de Deus? Vou repetir. Obras da lei marcam um povo. Não é sobre salvação, mas é o que define um povo como povo de Deus. Exemplo. Toda a descendência de Abraão é povo escolhido etnicamente falando, sanguineamente falando, como povo de Deus. Os judeus são povo de Deus. Amém? Amém. Beleza. Ótimo. Sendo povo de Deus, eles são marcados com as leis. Então, o que os identifica como povo de Deus são as leis das quais eles seguem. Conseguiu pegar? Vírgula. Vou repetir. Eu sou da descendência de Abraão, sou judeu, logo sou um povo escolhido.
Sendo o povo escolhido, tem as leis. Tendo as leis, a minha marca, o que me define, o que me delimita, o que me caracteriza, simbolicamente, explicitamente, do ponto de vista da alimentação, do descanso, da guarda de dias, das roupas, etc., são as leis. Mas essas leis, para muitos judeus, não correspondem a ser ou não ser salvo. Elas simplesmente são a marca de um povo. Putz, Bruno, como é que eu entendo Romanos e Gálatas à luz de N.T. Wright interpretando dessa maneira? Vamos lá. A lei serviu de aio. Lembra? Isola isso. Uma leitura tradicional, tanto do livro de Gálatas quanto do livro de Romanos, você vai perceber que há um combate entre obras da carne, ou salvação pela lei e salvação por graça, ou seguir a lei para ser salvo, ou salvação pela graça. Essa é uma leitura tradicional. Uma leitura mais profunda vai te mostrar o que nós vamos chamar na teologia de judaizantes. Quem são os judaizantes? Alguns deles são homens e mulheres que se converteram ao cristianismo, ou seja, acreditaram que através do sacrifício de Jesus, agora eu sou enxertado nessa videira por Jesus, e uma vez enxertado, eu faço parte do povo escolhido de Deus por adoção através de Cristo. Ou seja, em Cristo nós somos conectados ao povo. Você pode não ser consanguíneo de Abraão, você pode não ser do povo abraâmico, você não necessariamente precisa ser da descendência de Abraão, mas em Cristo você faz parte deste corpo do povo escolhido. Paulo está dizendo o seguinte: assim sendo, as aspas estão abertas, assim sendo, agora você, não sendo da descendência de Abraão, mas adotados em Cristo, você não tem a necessidade da circuncisão, não tem a necessidade da guarda de sábado. Pedro viu uma visão lá que pode comer torresmo e linguiça, e tá tudo bem, ele viu lençol, tal. Mas lá teve uma treta entre, salvo engano, Tiago e Pedro. Pedro estava ali, Tiago, poxa, um judeuzão, toppers, tá dando uma treta com eles por conta de costume. E o que os judaizantes estão falando? Beleza, você aceitou a Cristo, você aceitou a Jesus Cristo, faz parte do corpo, mas o que te marca como povo salvo deveria ser os mesmos atributos que marcam a descendência de Abraão. Logo, mesmo você aceitando a Cristo, você deve seguir a lei. Fecha aspas para N.T. Wright, vamos fazer uma aplicação para os dias de hoje, para o legalismo e para o exclusivismo de hoje. Muitas igrejas tomaram tapas na cara e entenderam que salvação é por obras e que, não faz o menor sentido, salvação é pela graça, que não faz o menor sentido salvação por obras. E os discursos e pregações e aplicações, de maneira muito devagar, se tivesse edição vídeo, teria que ter aquela musiquinha, e um barcão fazendo uma curva, de forma muito devagar, o estilo da pregação está mudando. Isso vai demorar mais talvez 2024 anos para mudar completamente. Porém, está mudando. O ponto é, meus irmãos, o ponto é, a salvação é pela graça, mas aonde está fantasiado, aonde está incutido, escondidinho, marotamente, o exclusivismo e o legalismo? Ok, a salvação é pela graça, a salvação é pela fé em Jesus, se dá pelo sacrifício de Cristo, nós escrevemos isso e agora está lindo. Porém, nós temos os nossos costumes, e o que marca o povo de Deus, e o que marca o salvo, são as nossas leis e os nossos costumes. Percebe que o exclusivismo e o legalismo, ele não está somente associado a você ser salvo pela lei, ou ser salvo simplesmente dentro de uma única igreja que se diz exclusiva. Mas está no discurso que, uma vez que você foi salvo em Cristo, você precisa ter os sinais dos salvos. E eu associo esses sinais não a Cristo, não ao fruto do Espírito ou ao batismo do Espírito Santo, que é uma controvérsia pentecostal que a gente vai falar em outro momento. Mas eu associo essa marca, eu associo a esses sinais, eu associo essa definição. O que define o salvo é o tamanho do cabelo da irmã, é o tamanho da saia da irmã, é o tamanho da calça do irmão, é se ele usa bermuda, é se ele não vai pra praia, se ele não vai pro cinema, se ele não vai em concerto musical, se ele não vai assistir Fórmula 1,
se ele não guarda o sábado, se guarda o sábado, se ele come ou não come torresmo, se ele doa ou não doa sangue. Você entendeu? E a igreja exclusivista, a igreja legalista, ela vai falar o seguinte: beleza, salvação é pela graça, que glória, pela fé, maravilhoso, tá lindo. Mas qual a sua marca? A marca de um bom cristão é seguir a doutrina de Cristo ou seguir a doutrina da igreja? Você percebe que aonde o exclusivismo tem uma roupa bonita, onde o legalismo tem uma roupa bonita? E nós acabamos distinguindo a pessoa da denominação X da denominação Y, achando a Y melhor do que a X, por conta das características, das marcas de costumes dogmáticas de uma igreja Y da igreja X. Gente, está fazendo sentido? Espero que esteja, tá bom? Espero de verdade que esteja. Agora, o que Paulo está dizendo? Não judaizantes, não. Em hipótese alguma, você está enxertado no corpo de Cristo independentemente do sábado que você guarda. Independentemente do torresminho que você come, ou da bistequinha lá no Virado Paulista. Independente disso. Paulo está dizendo que a salvação, ela é intra e ela é extra. Ela é ímpar e ela é plural. Ela não depende de marcação e nem depende de definição. Não mais pela circuncisão da carne, mas agora é pela circuncisão do coração. A carta de Gálatas e de Romanos é muito profunda e muito difícil. Não é um combate de Paulo contra judeus. É um combate de Paulo contra judeus, contra judaizantes e contra salvos que aceitaram a Jesus, mas que acham que há uma definição dos salvos pelas obras da lei. Ou seja, sou salvo em Jesus, mas tenho o quê? Sou salvo em Jesus, mas tenho o quê? Sou salvo em Jesus, mas tenho o quê? Confundindo o que é verdade cristã, doutrina cristã e usos e costumes locais. Ficou claro? Se ficou claro, comenta aqui pra mim, tá bom? E eu não quero esse comentário para engajamento. É só para saber se não ficou claro, eu tenho que fazer um outro vídeo explicando. Se ficou claro, eu vou ficar muito feliz. Se te deu pistas sobre, puxa, não tá tão claro, mas eu tô começando a entender, eu te recomendo a ler Romanos capítulo 4, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo vídeo, um abraço.